confiáveis, são amostras que servem de referência para nós elaborarmos um laudo, para elaborarmos um parecer, ora funcionando como perito do juiz e em cima também do que determina a norma técnica, fazer referência aos locais coletados para fazer e apresentar as amostras, bem como de outros colegas que já procederam em avaliações na circunvizinhança. Então, isso é muito importante. E nós temos, dentro da nossa entidade de classe, essa facilidade de acessibilidade, porque a importância é a confiança. A confiança se adquire, não se impõe. A pessoa pode dizer, eu tenho experiência aqui, mas aí e a confiabilidade? Nós temos o prazer de dizer, olha, a nossa entidade congrega bons profissionais, congrega profissionais efetivamente capacitados e de larga experiência. E tem servido isto de passagem para outros iniciandos. Então, é uma atividade que vem desenvolvendo, força, que eu acho que e foi para mim o que ensejou a desenvolver essa atividade, a qual estou fazendo 35 anos exercendo a mesma. Quando eu me vi construindo, eu fazia uma casinha, vendia, fazia outra casinha, vendia e tal. Um dia eu falei, poxa, eu não estou saindo do lugar, não estou aprendendo nada. Então, invadiram um terreno meu e eu tive que ajuizar uma ação, teve uma perícia, um colega foi nomeado como perito, foi lá, aí eu despertei para essa situação, porque eu fui impulsionado a ter que reagir a uma situação para resguardo do meu patrimônio. Inclusive, neste imóvel eu iria morar, coisa que não acabou não ocorrendo, que modificou toda a minha vida. Àquela ocasião, eu falei, puxa, que muralha que me criaram, e o barbudo lá de cima falou, está criada a muralha, aqui você não passa, você não vai construir mais. E não construí mais. Passei, tempos logo depois, a fazer laudo. Primeiro ano, 4 laudos. Primeiro ano de atividade, elaborei 4 laudos. Segundo, já foram 12, e depois as coisas vieram acontecendo numa velocidade maior, com casos que surgiram também, que deram destaque, impulsionaram. A verdade é o seguinte, nós engenheiros somos acomodados. Nós engenheiros, nós só desenvolvemos efetivamente nossa atividade com mais afinco quando nós estamos solicitados. Nós aqui somos diferenciados, nós aqui somos privilegiados, porque mesmo com tanto estímulo, nós largamos o que tínhamos que fazer para nós estarmos aqui. Nós somos privilegiados de termos oportunidade de trocarmos poucas, mas boas informações e oportunidade de dar continuidade a isso. A área do direito é diferente, ela é mais dinâmica, nós somos muito gessados. Então, quando um advogado fala, de que lado que eu estou? E nós, engenheiros, não, nós só estamos de um lado. Do lado de quê? Do lado técnico, nós não vemos de outra forma. Então, essa diferença, essa forma de conjugar a questão de que lado que eu estou, no direito é o normal, na engenharia não, nós temos muita dificuldade de lidar com isso. E essa interface do engenheiro atuar na área do direito e vice-versa, que é muito difícil para a gente. E o que nós fazemos, afinal de contas, ao desenvolver a nossa atividade? Traduzir a parte técnica para o leigo entender. Essa que é a dificuldade, e não é pequena. O que nós pensamos, nós não conseguimos redigir. Até porque a grande maioria dos engenheiros não sabe escrever. Então, só pelo exercício, pelo impulso, pela necessidade que faz ele aprender, se aprimorar, e depois vem aquela história. Eu que escrevi isso, a gente relendo coisas passadas. E fala, realmente, mas por quê? Fomos impulsionados. É uma atividade que faz você estudar dia a dia. Quando você acha que aprendeu alguma coisa, terminantemente passa a borracha e fala, não sei nada, estou aprendendo em face de quê? Vimos um colega com uma outra colocação, com uma outra leitura, e no direito tem essa outra nova leitura, sempre a nova visão das questões. Então é muito mais dinâmico, e nós somos gessados com relação a isso. Isso que nós precisamos abrir, ser mais soltos. E na reivindicação política. Não quer dizer necessariamente a reivindicação política partidária, mas a política de classe. Nós não sabemos fazer isto. E, em face de não sabemos fazer isto, nós recebemos menos por isto. Então, vemos a colocação. Nós vemos regularmente, eu bato sempre nessa questão, o engenheiro, lá pelas tantas, ainda mais aqueles que estão voltados mais para essa área, fazendo direito. Cursando na Universidade de Direito, mas você não vê quem faz direito fazer engenharia. Eu nunca vi.
Raramente. Primeiro ele faz a engenharia, para depois até fazer a faculdade de Direito. Agora, o advogado cursar a faculdade de engenharia é caso muito raro. Digo isso porque venho sempre arguindo, não vejo. Pergunto, não, primeiro eu fiz engenharia, depois fui fazer direito, e a pé pegou esse rumo do direito que possibilitou ganhar muito mais. E o que ocorre também? O ganho. Quando nós chegamos a ganhar, num parecer técnico, 5 mil, 10 mil, bem remunerado, por isso aquilo, o advogado está dando gargalhada. Por quê? Tudo dele é no percentual. Quando se falava que recebia, é a única profissão, diga-se de passagem, que se permite receber 2 vezes. Recebe de quem o contrata e do ex-adverso na área como sucumbente. Ainda dizer que está ruim. E quando trata hoje é 30%, quer dizer, é sócio. Qualquer negócio que alguém estabelece para receber, ganhar em torno de 30%, 35%. Os honorários são 30%. Ainda dizer que está a desejar uma situação. Então, eles sabem fazer essa reivindicação de retorno profissional e nós não sabemos fazer. Então, isso nós temos que nos mobilizar, fazer sensibilizar e de dar essa importância. Uma colega que eu vou citar aqui publicou um livro que eu tenho, a Simone Deltz. Ela publicou já em 2ª edição, Perícia de Engenharia, a Apuração dos Fatos. É um bom livro para se ler, é um bom livro para se consultar, um bom livro para colocar informações. Já está em 2ª edição. Ela vem, coloca, lamentavelmente, e eu argo sobre isso, por que o assistente técnico tem que receber 80%? Aonde está escrito isso? Ela escreveu. Por que eu não sei. É comum, esse comum eu estou procurando. A gente está buscando valorizar a nossa atividade. Ora, eu sou perito? Não, eu estou perito. Nós somos engenheiros, nós somos nomeados como perito do juízo ou funcionando como assistente técnico das partes. Assim a dinâmica de um processo. Então, por que o assistente tem que receber menos do que o perito? Foi escrito isso no momento não feliz da sua redação, que, segundo ela, será passível de uma reconsideração na 3ª edição. Então, sobre isso nós batemos o porquê. Um trabalho de engenharia é o que permite, dentro de um processo, efetivamente, ser o norteador de uma causa. O advogado vai contar uma história em cima de um parecer do engenheiro civil, do engenheiro de segurança, do engenheiro mecânico, do engenheiro de produção, da atividade que está ali, mecânico, da atividade que ali está exercendo, bem como arquiteto. Nós temos o colega, o Foster, ele vai fazer uma apresentação hoje aqui. O Foster foi consagrado com prêmio internacional, o único no Brasil que recebeu esse prêmio, de avaliação de imóveis tombados. Desenvolveu isso, é filiado ao Instituto, conselheiro do Instituto de Engenharia Legal. Então, tem representatividade, a nossa entidade tem representatividade. Outros colegas que nos antecederam na presidência também publicaram livros. Adélio Moreira, hoje já não mais entre nós, foi um dos pioneiros na apresentação do excelente livro que serve de referência. Então, nós temos outros colegas, inclusive essa Simone, esse último congresso, ela ganhou 2 prêmios, 2 melhores prêmios. E outros também em outras ocasiões, o próprio Foster também já recebeu, o meu recebi foi em 1990, no congresso em Minas Gerais, também com 2 trabalhos. Então, nós temos representatividade. Lamentavelmente, como politicamente, torno a dizer, não partidária, nós não temos feito essa mobilização. O Clube de Engenharia tem feito uma boa mobilização. Nós precisamos também, como engenheiros, fazer essa mobilização, estimular isto a acontecer, ou seja, fazer acontecer. Nós somos muito, assim, acanhados na questão, e nós precisamos nos soltar. Isso é importante. E quando nós solicitamos, nós impulsionamos aqueles que nos representam também de igual forma. Então, digo por mim mesmo. Então, às vezes, a gente não tem tempo para participar melhor das reuniões, porque à frente da presidência, como está o mito, são N afazeres que não aparecem, as coisas da preparação. Sulinho, pois não? Desculpa, mas e aí? O que você viu lá no Congresso? Vamos entrar nisso. Tá, mas é porque se a gente fizer toda essa introdução, vamos lá, porque senão a gente não vai conseguir. Bom, eu não sabia o tempo que nós estamos. Não, é porque tem um tempinho aí para eles também participarem. Né? Tá certo. E a gente está com um público aqui que atua nessa área. Então, ótimo. Tá bom? Tá. Obrigada. Bem. Por isso que é importante uma parte, não está disparado numa leitura e não chega a outra, né? Bom, mas, voltando ao Congresso, uma dirigido para o Congresso.
Congresso Nacional, a bancada do Rio de Janeiro foi a maior, a mais representativa, 62 participantes. Nem São Paulo se fez com esse número, 62. Nós tivemos São Paulo 61, o pessoal de Santa Catarina foi bem menor, mesmo sendo de lá, e os demais estados. Chegamos a 500 e pouco. Um congresso realizado em São Paulo, chegamos a 800 e pouco. Quer dizer, está havendo mobilização. Precisamos disso, ou saber, e informar que a engenharia legal e a engenharia de avaliações, se alguém pensar numa coisa, primeiro tem que pensar na engenharia legal e avaliações. Temos colegas preparados para isso. Isso que tem que ser divulgado, isso que nós temos que bater cada dia na valoração da nossa atividade. Dos trabalhos, eu trouxe até do catálogo que foi apresentado no programa oficial, o tema foi uso e ocupação sustentável do solo. Então, tratamos de painéis de revisão da norma técnica, inspeção predial, que está muito em voga, avaliação em áreas de APA, a parte ambiental, mercado imobiliário, mensurações e previsões, recebimento de obras, avaliação para desapropriação, uso da estatística e da engenharia de avaliações, avaliações de bens históricos, avaliação de desequilíbrio econômico e financeiro em contratos de obra de engenharia, retificação de áreas, perícia para os seguros, vistoria de vizinhança, avaliação de imóveis rurais, imóveis florestais, vistoria de vizinhança, perícia em casos especiais, inspeção do sistema de prevenção, dentre outros. Agora, se quisermos ver qual é a tendência da nossa atividade. Em 1992, tivemos a Eco 92 no Rio de Janeiro. Muito bem. Dali começou o movimento ambiental, o que ia acontecer e tal. Eu vislumbrei essa área. Em 93, dei início a exercer essa atividade. No Rio de Janeiro, dentro do Fórum do Rio de Janeiro, foi o primeiro a atuar nessa parte, apresentando. Hoje nós apresentamos laudos. Hoje nós temos trabalhos fabulosos em todo o Brasil, foi o primeiro, inclusive, a apresentar no Congresso Brasileiro, logo 5 trabalhos, mas hoje nós temos trabalhos fantásticos, inclusive a Simone foi uma das que se destacou e recebeu o melhor prêmio nessa área ambiental, a Simone aqui do Rio de Janeiro. Então, é uma área que desperta, é uma área que não tem tabela de honorários. Quando fala em tabela de honorários, a gente fica, qual é o valor de tabela de honorário? Pelo amor de Deus! A gente tem que valorizar, nós temos que ganhar, nós merecemos ganhar, a nossa atividade precisa disso, nós estudamos para isso, é isso que eu bato sempre. Então, lícito, dedicação, é a nossa atividade, sim. Então, todas as vezes que eu venho falar sobre alguma coisa nesse sentido, eu falo honorários. Está toda a história bonita, está isso, aquilo, quanto nós temos e merecemos ganhar, isso que eu bato. Então, falei sobre a Simone, vai rever, se Deus quiser, essa consideração. E a tendência do nosso negócio, nós temos hoje campos, área ambiental, está aberto, tem assunto para dar de pau para a gente. Outra, vistoria de vizinhança. Isso aí, agora no município do Rio de Janeiro, mais do que nunca, exigindo a vistoria nos prédios, não podendo se esquecer que estão aviltando na cobrança dos honorários. Fazendo laudo aí de R$1.000, R$2.000, isso não existe. Isso é assinadura de papel. É pior do que o antigamente. A turma mais antiga era dos canetinhas de ouro que saiam assinando qualquer coisa aí e nunca saíram do lugar. E a inspeção de imóveis e essa avaliação de bens históricos, muito bem desenvolvida, apresentado pelo Foster, poucos têm conhecimento e formação para isso. Então, a maior sensibilidade tem sido vista através dos arquitetos que tiveram e desenvolveram mais essa parte dos bens tombados, bens históricos, e que nós, como engenheiros, ficamos, vamos dizer, acanhados na sua apresentação, até na sua própria formação, porque também nós não tivemos a formação acadêmica. A grande dificuldade do engenheiro, nós não tivemos a formação acadêmica voltada para a área do direito, nós fomos aprendendo as coisas, nós fomos pesquisando as coisas, nós fomos buscando, trocando informações, querendo saber. Então, essa é a nossa dificuldade. Traduzir a parte da engenharia para o direito e fazê-la aplicar. E a grande dificuldade na elaboração do laudo, qual é? Você saber fazer, apresentar, saber fazer e apresentar hoje com essa dinâmica que existe na área da computação, e se resguardar do que
a gente apresentou sobre o que nós temos a esclarecer. Então, em linhas gerais, a minha visão do que eu venho ao longo desse tempo desenvolvendo essa atividade, a qual eu abracei, gosto do que eu faço, há 35 anos vivo disto e tenho o prazer de compartilhar isso com os colegas que largaram seus minutos preciosos para aqui se dirigirem. Qualquer dúvida, qualquer informação que a gente puder ser útil, a gente nós precisamos fazer isso para poder aprendermos, sedimentarmos até as informações, as coisas que nós desenvolvemos, se nós estamos sendo coerentes ou não. Isso, valeu, Julinho. Olha só, eu queria passar aqui algumas informações que talvez eu tenha omitido no início. Realmente, o Gilberto Adib Cury e a Simone Feigelson foram premiados com uma menção honrosa no último congresso. Entretanto, apesar de convidados por mais de uma vez, eles tiveram compromissos que impossibilitaram a participação deles aqui presencialmente. A gente já conversou com eles no sentido de disponibilizar um outro dia para que eles possam apresentar esse trabalho, porque acho que a gente tem que valorizar o Rio de Janeiro. A outra coisa é que, como a participação presencial aqui no momento é em torno de 30 pessoas, a gente vai inverter isso e vai disponibilizar os microfones para que todos possam formular as suas perguntas diretamente. A gente pede para ninguém se estender muito, senão não vai dar tempo, e às 5 horas a gente tem um novo evento, que aí realmente vão ser discutidas as avaliações e as normas técnicas em discussão na ABNT e junto ao próprio IBAP, diversas áreas, não só a atualização da norma de avaliação, como o início da discussão das avaliações das autovistorias, que ainda não foi regulamentada, mas ele já o início desse estudo já vem sendo feito. Então, esse microfone que será disponibilizado aí aos presentes estão sendo distribuídos e entregues pelas secretárias do clube, que estão fazendo também a vez de recepcionistas. E a gente queria dizer o seguinte: o Brasil conquistou a sede para a realização do Congresso Mundial de Avaliações e Perícias em 2015. O Rio de Janeiro está cotado, como todo mundo sabe, o mundo adora o Rio, que é a cidade mais bonita do mundo mesmo. Então, mas para isso a gente vai ter que trabalhar, fomentar